Pessoal, terminou agorinha a live do Felipe Dilon no Instagram. Que momento. Logo que acabou, vim aqui gravar o vídeo, ainda estou dominado pela emoção. Ele cantou todos os sucessos e no final ele mandou um abraço ao rei Roberto Carlos e a live caiu simplesmente. Foi um grande momento, um grande encerramento. Até vou acompanhar aqui no Instagram para ver se ele retomou, mas ele não retomou. Enfim, e o pessoal no Twitter estava me cobrando para vir gravar o vídeo, eles não entendem que esse foi um dos maiores momentos da internet brasileira do ano de 2020, a live do Felipe Dilon. Mas além da live do Felipe Dilon, hoje, o domingo, teve um abraço pro Dilon, se ele estiver nos vendo hoje também aqui, com certeza pode ser que ele esteja. Mas hoje, pela manhã, momentos que antecederam a importantíssima live do Felipe Dilon, o Bolsonaro ele saiu para interagir com os manifestantes que estavam aglomerados pedindo a volta da intervenção militar, pedindo o AI-5, toda aquela coisa que você já está esperando dos bolsonaristas. E Bolsonaro falou que todo o poder emana do povo, todas aquelas coisas. O que nós precisamos entender disso? Tá? E esse não é o lado mais perigoso, podemos dizer assim, porque essas pessoas que votarem em Bolsonaro não é que elas querem a volta dos militares. Como eu posso explicar isso para vocês? Muitas vezes nós temos sentimentos e nós representamos esses sentimentos de alguma forma, tá? Mas o que nós estamos fazendo não necessariamente significa exatamente aquilo que nós estamos demonstrando naquele momento. Parece um pouco confuso, mas eu vou explicar para vocês. As pessoas pedirem intervenção militar não necessariamente significa que elas querem que os militares voltem ao poder. O que elas estão ali fazendo, na verdade, é uma manifestação contrária à classe política. Tá? Então elas acreditam que a volta dos militares seria a saída da classe política. Ainda elas pedem os militares porque é o que vem na cabeça, mas elas poderiam pedir, enfim, um anarquismo, qualquer coisa. Mas na cabeça delas é a intervenção militar, é a forma que os políticos vão sair do país. E por que elas admiram o Bolsonaro? Porque elas pensam que o Bolsonaro não é essa figura política. Ele é um outsider da política, alguém que peita o sistema e essa é a posição que ele quer manter. Isso todos nós já sabemos. Há no Bolsonaro uma seita, como nós falávamos anteriormente, tá, nos últimos vídeos, e esse público do Bolsonaro, ele se demonstra esse exército Bolsonaro, do Bolsonaro. Eu falei há muito tempo e agora eu gostaria de retomar esse conceito, que é do bonapartismo. Bolsonaro, ele é um líder bonapartista, ele não é um presidente da república, ele é um capitão bonapartista. E o que significa esse bonapartismo? É basicamente a supressão do legislativo pelo poder executivo. Então, quando o Bolsonaro ele vem e fala que o poder vem do povo, o poder emana do povo, ele está falando, mandando um recado muito claro para o seu maior adversário político do momento, que é o Rodrigo Maia, que ele, por ter sido eleito pelo povo, ele tem um poder maior do que o Rodrigo Maia. Porque o Rodrigo Maia, claro, ele foi eleito, mas não de modo absoluto como ele, Bolsonaro, foi. Tudo bem, são posições diferentes, são situações políticas, são situações eleitorais diferentes, mas o que Bolsonaro está falando para o Rodrigo Maia é: eu fui eleito, o povo me escolheu, então você tem que abaixar a sua cabeça perante as minhas vontades. É isso que Bolsonaro está passando. E ele também dá o recado para os eleitores dele que a vontade do eleitor dele, ou seja, daquelas pessoas que estavam ali, dos bolsonaristas, ela é absoluta. E ele é um representante dessa vontade do povo. E todos aqueles que estiverem contra ele, Bolsonaro, estão se posicionando contrários à vontade do povo. Esse é o discurso de Bolsonaro, um discurso populista, mas principalmente um discurso para engajar a população e para que elas possam se voltar contra o Rodrigo Maia. Hoje nós tínhamos também hashtags no Twitter falando sobre o Rodrigo Maia, até mesmo eu comentei lá no meu Twitter, @profleoficial, falando que só mesmo o BBB para retirar uma hashtag fora Maia dos primeiros locais, das primeiras posições, da primeira posição do Twitter brasileiro. Então é isso que o Bolsonaro faz, ele lidera esse exército bonapartista, esse exército de fanáticos, quase extremistas religiosos, nessa marcha contra o Congresso, contra Rodrigo Maia, e o objetivo de Bolsonaro é simplesmente ser reeleito em 2022. Se o Congresso estivesse pedindo intervenção militar, Bolsonaro estaria pedindo democracia. Ou seja, ele vai sempre antagonizar. Se o Congresso falar
que ele gosta de vôlei, Bolsonaro vai falar que gosta de futebol. Se o Congresso falar que ele gosta de futebol, Bolsonaro vai falar que ele gosta de basquete. Ele precisa continuar antagonizando. E ele já sabe como cevar o seu público, ele já sabe como manter a sua militância ativa e a militância engajada. Esse não é o grande problema. A grande situação é que Bolsonaro começou a se movimentar também nos bastidores. Talvez Bolsonaro temendo uma revolta de Rodrigo Maia ou uma revolta institucional, burocrática, legal, ele já começa a mexer os pauzinhos também nos bastidores políticos. Rodrigo Maia percebeu pela última declaração de Bolsonaro na quinta-feira, que essa disputa política entre ele e Bolsonaro ela vai se arrastar por muito tempo. Maia acredita que ela vai se arrastar até mesmo até 2022. Na verdade, 1 ano e meio, não por 2 anos, porque metade ali, o início, por volta de abril, junho de 2022, já é praticamente campanha eleitoral e aí tudo bem. Vai rolar esse clima de campanha, esse clima de disputa normalmente. Mas Maia já começou a costurar alianças políticas nos bastidores, temendo perder apoios importantes, como o apoio do PP e principalmente, gente, o apoio do PSD. O PSD é hoje um partido em franca ascensão. É o partido do Gilberto Kassab, que foi prefeito de São Paulo. É um partido nos bastidores muito e muito forte e foi um dos pilares, um dos motivos, se não o principal motivo do impeachment de Dilma Rousseff. Porque o que aconteceu naquela época? A Dilma tinha o vice-presidente Michel Temer, Michel Temer era do PMDB, depois virou MDB. O que a Dilma queria fazer? Ela queria forjar um novo partido que pudesse rivalizar com o MDB nos bastidores. E esse partido era o partido do Gilberto Kassab, o PSD. Só que essa aliança de Dilma com Kassab acabou desagradando o MDB, que rompeu com a presidência. E esse foi um erro estratégico de Dilma. E Kassab, ele é muito, mas muito ambicioso. O plano do PSD nessas eleições é catapultar ainda mais a sua reputação. Todas as cidades que tiverem mais de 100 mil habitantes vão ter um candidato a prefeito do PSD. Pelo menos esse é o plano do Kassab. E o Kassab tem se movimentado muito, tem viajado muito pelos bastidores, tem sido visto muito em Brasília, em cidades do Nordeste, para alavancar essas candidaturas do PSD. Então o PSD é um partido forte, é um partido que está surgindo das entranhas do fisiologismo da política para disputar com o MDB as prefeituras. Hoje o MDB tem uma vasta gama de prefeitos, o PSDB também, e o PSD ele quer abocanhar essa parcela para ser um partido forte nos bastidores para conseguir cargos. Isso é errado, blá blá blá. Não, isso é a política e é a parte mais interessante da política. Esse jogo dos bastidores, a política, é o que mais me interessa, ou o que mais me chama atenção, ou o que eu mais gosto de acompanhar, porque é um jogo de xadrez e essas coisas me interessam muito. É um Fischer contra Boris Spassky, tá bom? Mas enfim, voltando aqui. O Bolsonaro, ele já está fazendo acenos ao Kassab. Eles tiveram reuniões essa semana. E é possível que sobre alguns cargos do segundo escalão do governo, ou seja, não são cargos ministeriais importantes, são cargos do segundo escalão. Aqueles cargos que não aparecem muito na imprensa. Então Bolsonaro pode praticar o toma lá da cá com esses líderes do Centrão, o partido do Kassab, o PP, outros partidos, para trazê-los para perto de si, enfraquecendo assim Rodrigo Maia. Entretanto, com o esvaziamento do Centrão do Democratas, Maia tem uma liberdade maior para se aliar ao PSDB, que é mais oposição declarada a Bolsonaro, e dessa forma ele pode puxar o Democratas para junto do PSDB. Já que hoje o seu principal ministro, que era o Luiz Henrique Mandetta, do Democratas, já saiu do governo. Tem lá o Onyx Lorenzoni, mas o Lorenzoni perdeu um cargo importantíssimo, que era o cargo do Ministério da Casa Civil, e agora é o ministro da Cidadania. É um cargo ali do segundo e terceiro escalão do governo, dos ministérios. Não tem mais a força da articulação como tinha. Esse aqui que tá gritando é o papagaio da vizinha. Ele não tinha, a vizinha tem um papagaio e ele grita, tá? Não é nenhuma criança, não é nada, é o papagaio. Ele tinha um alto cargo como ministro da Casa Civil e ele foi retirado e agora está no Ministério da Cidadania. Então não há nenhum tipo de impedimento para que o Rodrigo Maia possa tirar o apoio do Democratas, do Bolsonaro e se aliar ao PSDB e outros partidos também ali de oposição, como no caso o MDB. Então é possível que seja feito esse bloco de oposição consolidada do Democratas, PSDB e também MDB.
E onde fica PDT, PT e os partidos da esquerda? Não ficam, porque essa não é uma disputa de esquerda contra direita. Essa é uma disputa entre direita e extrema direita. É a disputa entre uma visão, podemos dizer assim, econômica de Bolsonaro, que ela é diferente da visão econômica do Rodrigo Maia e desses líderes da oposição. Aquele plano do Bolsonaro, né, que nós falávamos lá no ano passado a respeito das eleições de 2020, era justamente para evitar a formação desse bloco. Qual que era o plano de Bolsonaro? Bolsonaro ele queria ter o controle do PSL para ser o padrinho político de prefeitos nas principais cidades do país. Porque o que ele precisava fazer era cacifar a sua candidatura política para 2022, mostrando para a direita democrática, que não é a extrema-direita, e principalmente para o mercado, que ele, Bolsonaro, é a principal chance para evitar uma volta da esquerda ao poder. Então ele precisaria eleger prefeitos em grandes capitais, como por exemplo São Paulo, com a Joyce ou com o Datena, no Rio de Janeiro, em Salvador, eventualmente fazendo uma aliança com o ACM Neto na Prefeitura de Salvador, para mostrar para a direita, olha, principalmente para esses partidos fisiológicos, para os democratas, principalmente para os democratas e o PSD, mas principalmente os democratas, olha, se vocês quiserem evitar uma volta da esquerda ao poder, mantendo esse rumo de projeto econômico neoliberal, vocês precisam me apoiar, porque olha só quantas prefeituras eu venci. Então eu sou muito mais capaz do que João Dória, do que Luciano Huck ou eventualmente Sérgio Moro. Então vocês precisam me dar o apoio. E é isso que o Bolsonaro tentou fazer na eleição, precisava fazer agora com a eleição de 2020, mas sem partido ele não vai conseguir fazer isso. Então ele muda a sua estratégia para tentar trazer o apoio desses partidos. E agora começa a barganhar cargos do segundo escalão do governo com partidos fisiológicos do Centrão, como por exemplo o partido do Kassab e o PP, e nesses cargos que não vão aparecer tanta mídia para trazer essa parcela importante do Congresso. E outra, se o Bolsonaro tiver o domínio do partido do Kassab e do PP, por exemplo, dificilmente sai um projeto de impeachment e ele vai ter muito mais força no Congresso. Hoje o Bolsonaro não tem uma base boa de articulação, então ele precisa trazer essa parte fisiológica da política. O próprio entorno de Rodrigo Maia dá como sendo impossível um pedido de impeachment com Bolsonaro tendo 30% de aprovação. Isso é muito, mas muito difícil, para não dizer impossível. Dilma só sofreu o processo de impeachment quando ela tinha um dígito de aprovação. Bolsonaro tem 30 e eles são altamente violentos, podemos nas suas ações, principalmente na internet, e eles são altamente devotos ao seu líder Bolsonaro, porque ele é um líder espiritual, ele é um líder religioso, ele é o líder que dá sentido à vida daquelas pessoas. Eles morreriam por Bolsonaro, como os próprios já disseram, da mesma forma que os terroristas, o Mohamed Atta foi o terrorista, um dos, né, que jogou o avião em uma das torres do World Trade Center. Eles fazem isso por Maomé e os bolsonaristas fazem isso por Bolsonaro, porque ele é um comandante, um capitão bonapartista, tentando limpar aqueles que são contra o povo, ou seja, todos aqueles que se opõem a Bolsonaro. É um discurso forte. Bolsonaro ele tem o seu carisma, ele sabe dialogar com o povo e ele sabe muito bem escolher quais são os seus veículos de comunicação. Nós temos que ver que a primeira declaração do ministro sinistro, Nelson Teich, né, foi justamente para o José Luiz Datena na Rede Bandeirantes. Tá? Porque ele faz isso para manter o Datena próximo, porque, claro, uma declaração do Bolsonaro para o Datena, do ministro, uma exclusiva, isso levanta a audiência do Datena. O Datena, ele tem o poder do microfone, trazer o Datena para perto, ele mantém um aliado forte, o Datena não vai bater no Bolsonaro, e principalmente o Bolsonaro ele precisa do Datena, do Siqueira Júnior, de todas essas pessoas, do Ratinho, para ter penetração na classe C e na classe D. Tudo bem que essas pessoas elas olham torto para Bolsonaro, o Bolsonaro não tem um apoio tão grande dessa população, apesar de ter um apoio, só que mantendo esse contato constante com a classe C e D, ele evita, ele blinda que a influência dos governadores, principalmente de João Dória, acabe indo para essas duas classes. Então o que ele quer fazer? Ele quer evitar parecer que essa ajuda dos R$600 que foi destinada à população, esse benefício dos R$600, possa parecer que foi feito pelos governadores ou pelos prefeitos. Então, essa é também uma das estratégias de comunicação do Bolsonaro. Por isso que ele precisa
falar com o Datena, enfim, Siqueira Júnior, todas essas pessoas. Eu espero que vocês tenham entendido o movimento de hoje de manhã, só que principalmente o movimento político de Bolsonaro com o Centrão. Partido do Kassab e PSD é muito, mas muito importante que vocês fiquem ligados nesse partido do Kassab e também no movimento do PP e do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia sabe que terá uma batalha árdua e ele precisa, e outro ponto muito importante, quase que eu encerro sem falar nisso, quando o Bolsonaro ele puxa o PSD e o PP para perto, ele enfraquece o Rodrigo Maia, e o Rodrigo Maia já foi 2 vezes presidente da Câmara dos Deputados. Ele precisa de uma manobra política para alterar a lei para ser presidente por mais um mandato de 2 anos, ficando assim até o final de 2022. Se ele perder isso, se o Rodrigo Maia perder esse apoio político, ele pode não conseguir se recandidatar. E aí o presidente da Câmara pode ser alguém mais alinhado ao Bolsonaro, por isso que o Bolsonaro já começa a fazer essa costura política que é interessante nós acompanharmos, tá bom? Mais uma vez aqui do lado de fora, vocês gostam aqui, eu até fiquei muito emocionado, né, por conta da live do Felipe Dilon, uma live para poucas pessoas, mas um grupo de nicho, pessoas que de fato apreciam boa música, apreciam um carisma, e Felipe Dilon é um músico muito, mas muito carismático, tá? Se vocês viram a live do Felipe Dilon, deixem o link aqui nos comentários. Eu vi, nosso querido Chico Barney, amigo de Twitter, também viu, Maurício Meirelles viu, foi incrível, Maurício Meirelles mandou mensagem e aí o Felipe Dilon cantou Musa do Verão. Acredito que tenha sido em homenagem ao Maurício Meirelles, tá? Se vocês não viram a live, perderam, são uma dessas raríssimas coisas. E outra, a live de Felipe Dilon, proporcionada pela quarentena, pelo isolamento, só mostra que Bolsonaro estava errado e Felipe Dilon estava certo. Então, Bolsonaro, Felipe Dilon, a live de Felipe Dilon de hoje é a prova que a quarentena e o isolamento estão dando resultado e principalmente que você, Bolsonaro, está errado. Tudo isso graças a Felipe Dilon.